Prof. Carô e estou aqui no nosso canal hoje para falar sobre TCC e mais especificadamente sobre problema. Quando a gente vai fazer um TCC, a gente costuma escolher um tema que é do nosso agrado. O grande problema surge quando o professor chega para você e pergunta: ok, mas qual o problema da sua pesquisa? E aí sim, nós vamos ter que enfrentar muitas questões para a gente poder falar disso, que é um grande desafio numa pesquisa. Na verdade, quando a gente seleciona um tema para monografia, o tema é só uma grande linha geral. Claro que você tem que pesquisar pelo aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer. Afinal, serão horas e horas e noites em claro para você poder fazer essa monografia, dedicando-se ao tema. Então, quanto mais você gostar, é claro que maior será o teu empenho para isso. Mas o problema é que os alunos costumam escolher simplesmente um tema aberto sem ter em foco aquilo que eles querem responder. Então o aluno gosta de estudar, por exemplo, a adoção. Ele vai fazer uma monografia sobre a adoção no Brasil. E ele escreve sobre a história da adoção, como a adoção recebe tratamento normativo e constitucional no Brasil, os números da adoção no Brasil. Ok, pode até ser interessante, mas isso não é um TCC, isso não é uma monografia. Uma monografia precisa ter um problema que possa de fato ser respondido através da tua pesquisa. Claro que você tem que fazer uma equação muito importante, que é você não ter um problema tão óbvio, cuja resposta já foi dada por milhares e milhares de outras pesquisas, e não pode ser ter um problema tão difícil que você não consiga responder durante esse espaço que você vai dedicar da tua monografia. Então você precisa equilibrar muito bem os pontos. E na minha opinião, como professor e como pesquisador e como orientadora, porque eu gosto muito de orientar, esse é o ponto que eu faço os meus orientandos se dedicarem mais, refletir e pensar sobre o problema. É muito comum você fazer uma pergunta a qual você já saiba a resposta. Por exemplo, qual é a importância da Constituição para a proteção dos direitos fundamentais? Isso não é um problema. É evidente que a Constituição ela é mais do que relevante para a realização dos direitos fundamentais, porque eles só se concretizam a partir do momento em que nós vamos reconhecê-los, positivá-los e buscar a sua concretização na Constituição. Então, essa é uma pergunta que nós chamamos de retórica. Você pergunta aquilo que você sabe a resposta, você pergunta aquilo que não há outras respostas ou outras contradições sobre aquilo, e você acaba, na verdade, fazendo uma resposta você fazendo uma pergunta de uma resposta que você já tem em mente. Então esse é o grande desafio. Primeiro, não faça perguntas retóricas. Não faça perguntas para simplesmente você divagar sobre aquilo que já tem em mente. Alguma dúvida você tem que ter sobre isso, alguma questão que quando você vai pesquisar, ler as bibliografias, ver o teu referencial teórico, aquilo possa abrir-se para você, demonstrar através da pesquisa. Então você precisa imaginar um problema, as possibilidades de resposta que existam a partir dele, e aí através do método que você vai enfrentar na tua monografia, você vai chegar a uma resposta a esse problema. Então, de fato, você tem que refletir sobre questões que necessitam ainda ser respondidas ou que pelo menos existam margem de divergências, de opiniões doutrinárias, de diferentes visões para você poder enfrentar. Eu tenho algumas dicas daquilo que eu entendo que você não pode cair. Primeiro que nós, na pesquisa jurídica, na pesquisa do direito, nós temos uma tendência de às vezes entrar muito em outros campos que nós temos que ter o cuidado com outras ciências, nós temos que respeitar os limites da nossa ciência. Então você tem que ter um cuidado, por exemplo, assim, você quer discutir qual o problema, então você vai discutir quais os entraves para a realização do aborto no Brasil.
Cuidado com isso, porque os entraves eles podem também ser de ordem médica, pode ser questões de saúde pública, pode ser entraves jurídicos, podem ser entraves operacionais. Então você tem que definir dentro da perspectiva jurídica qual será a abordagem que você quer fazer. Tem uma questão que eu costumo sempre pontuar para os nossos alunos, né? Que é o seguinte: cuidado com temas como efetividade, eficácia, importância, para você não ficar falando aquilo que você não consegue comprovar ao longo da tua monografia, né? Então você pode botar o problema: como superar a perspectiva da participação formal no Brasil. Primeiro, você vai ter que demonstrar que de fato a participação ela é meramente formal e não material. Segundo, você entra num conceito, né, de divergência sobre o que é formal e material no nível de participação. Depois, como é que você vai medir isso, né? Como você vai dizer o que aumentou sobre uma perspectiva material? Você pode ter um número maior de participação, mas isso não significa que é qualitativa. Quer dizer, como é que você vai medir se essa participação foi qualitativa, realmente teve aquilo que você internamente pode perceber que é o necessário para a participação popular, mas você vai ter essa dificuldade para definir no nível externo. É muito comum também os alunos dizer assim: a eficácia da aplicação da CLT nas relações trabalhistas atuais. Como é que você vai medir a eficácia? Comparado a quê? Com que índices, com que números? Então essas são situações que podem te colocar, na verdade, numa encruzilhada muito difícil de responder. E sempre vocês têm que procurar fazer essa relação do problema com o verbo que você vai utilizar para poder responder ele. Então, às vezes, um aluno coloca assim: qual a importância da normatização internacional para a efetividade dos direitos fundamentais no Brasil? Então nós vamos ter várias questões aqui a ser observadas. Qual a importância? Já é algo difícil de poder mensurar. Segundo, o tamanho dessa efetividade, a partir do quê? E muitas vezes eu olho lá a resposta, o aluno diz assim: temos que ampliar a efetividade da regulamentação internacional. Quer dizer, tá, mas e qual é a relação que você vai fazer com a tua pergunta? Tua pergunta diz qual? Qual a importância? Como é que você responde isso? Essa é a questão que vocês vão ter que indicar. Outro detalhe é você pensar, então, como você vai fazer essa pergunta. Então, quando você utiliza o verbo como, quais são as respostas possíveis? O verbo não, quando você utiliza a expressão como, quais serão as respostas possíveis para isso? Quando você faz a menção, que tipos de excludentes de ilicitude temos no Código Penal brasileiro para o crime X? Então você vai ter que dizer que tipos, você vai ter que elencar quais são essas. Você não pode dizer é muito importante ter excludentes, porque isso não responde ao teu problema. Essa correspondência tem que ser uma preocupação muito grande quando você for elaborar o problema. Sempre buscar, então, fazer essa relação da pergunta com o verbo que você vai utilizar no teu objetivo geral para responder, né? Então, se você quer dizer quais são as diretrizes para a implementação de um governo digital no Brasil, a tua resposta vai ter que ser algo relacionado: investigar as diretrizes para a implementação de um governo digital no Brasil. E na hipótese, você vai ter que apontar que diretrizes são essas para a implementação de um governo digital. Por isso que, quando nós costumamos acertar o problema, quando a gente realmente consegue emplacar um problema possível de ser respondido no nível de monografia, que não seja um problema retórico, que é tratar sobre determinadas obviedades nos quais as respostas já estão presentes para vocês antes mesmo que vocês comecem a fazer a monografia, a tendência é que a gente consiga acertar o objetivo, a hipótese, os objetivos específicos e tudo aquilo que estará relacionado. Então, na minha simples e humilde opinião, o problema é o grande coração da monografia. A gente tem que refletir muito. A partir do momento que a gente escolhe o tema, aquilo que nós queremos trabalhar, temos que refletir. Dentre esse tema escolhido,
Qual é o problema que merece atenção? Qual é o problema que vai tirar as noites de sono, as pesquisas, as leituras e toda a dedicação que você vai ter para chegar lá no final com uma resposta que contribua para a nossa sociedade? Lembrando sempre que os limites da nossa ciência também fazem um recorte importante para o problema. Trate de um problema que importa à ciência jurídica. Muito embora possa ter conexões, interdisciplinariedades, nós temos limitações científicas sobre as respostas que podem advir de um problema jurídico. E isso nos impede, de certa forma, de entrar em outras áreas do conhecimento das quais nós não temos o domínio através da nossa formação jurídica. Então essas são dicas de problemas e nos próximos vídeos aqui do canal nós vamos dar exemplos de problemas que nós achamos que merecem então ser refletidos por vocês no âmbito dos trabalhos e das pesquisas que vocês estão realizando, ok? Então foi um prazer estar com vocês, não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ajudem a gente a divulgar e levar aqui o direito constitucional para todas as fronteiras. Um grande beijo e até o próximo vídeo.